Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula de Biologia. Eu sou o professor Belan e agora você vai me acompanhar com a resolução da prova da UFMS 2018. Foi uma pergunta que eu fiz lá no meu Instagram, tá? Coloquei uma caixinha de perguntas e disse aos alunos qual prova você gostaria de ver resolvida em uma videoaula. E a maioria votou na UFMS, né? Teve outros votos também, ficou até muito parelho ali com a FUVEST, com a UFPR, o UEL, tá? Que são outras provas que eu vou resolver também nas próximas semanas, tá bom? Então, na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre a UFMS. Foram 5 questões de biologia na prova de 2018, né, que foi a primeira, após o retorno aí do vestibular, que ficou praticamente 10 anos, né, sem vestibular, apenas pelo Enem. O vestibular da UFMS, para quem não se lembra, ele era do tipo somatório. E ele ficou até 2009, era uma prova muito tradicional, muito difícil, muito conteudista, tá? Aí teve aquela pausa para exclusivamente sendo o seu ingresso pelo Enem. Em 2018 ele retornou tanto na parte do passe, né, no seriado, quanto também relacionado ao vestibular próprio, tá? Que é o vestibular que nós vamos resolver hoje, tá? Então vamos lá, começando pela primeira questão. Questão 16 da prova diz o seguinte: a barreira natural formada pela camada de ozônio contra os raios ultravioleta é fundamental para a manutenção da vida na Terra. O excesso desse tipo de radiação é nocivo, pois está relacionado à indução de. Então, gente, radiação. O que a radiação pode provocar? Principalmente, ela pode provocar danos à nossa pele, porque a radiação ela é altamente mutagênica, ela altamente pode provocar danos ao nosso DNA. E como a gente tem diretamente a radiação solar, a exposição à pele, é o principal dano que pode causar na nossa pele é a mutação do DNA das células da pele. Vamos ver o que ele vai falar aqui na questão. Então, letra A. Mutações, que são alterações do material genético, podendo desencadear câncer de pele nos seres humanos. Então veja, a primeira questão, a primeira alternativa, ela já concorda e muito com o que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então é muito provável que essa questão, falando de mutações, falando de câncer de pele, seja a correta. Mas a gente não pode esquecer que nós não podemos simplesmente marcar a primeira alternativa. Nós temos que ter muito cuidado e analisar as outras, porque uma falta de atenção, uma palavra muitas vezes que a gente não leia, né, ou que a gente interprete de outra forma, pode ser que nos engane. Tá? E as outras alternativas, ao lermos as outras alternativas, pode tudo ficar muito mais claro. Então a letra B fala: translocações, que são trocas de partes de material genético, podendo desencadear malformação congênita. O conceito aqui de translocação até que está correto, porque translocação é a perda de pedaços do cromossomo, de cromossomos que fazem uma troca com o seu cromossomo não homólogo. Tá? Isso pode provocar alguns problemas, entre eles principalmente a síndrome de Down, se acaso acontecer, né, um excesso aí de um cromossomo número 21, que é um dos principais casos de translocação na espécie humana. Tá? Mas assim, diretamente envolvido com radiação e provocando malformações congênitas, não é muito comum, tá bom? Então assim, eu vou riscar essa do meu mapa. Tá? Daqui a pouco eu faço uma revisão sobre mutações com vocês. Então vamos lá, ó. Recombinação gênica, que são recombinações do material genético, podendo desencadear vários tipos de câncer nos seres humanos. Bom, isso aqui está errado logo de cara, porque recombinação gênica não é provocado por radiação. É um evento que ocorre na formação dos gametas, no chamado crossing over ou permutação. E também, né, o aumento da variabilidade genética pode estar relacionada com a separação dos cromossomos homólogos durante a anáfase, né, na anáfase 1 da meiose. Porém, recombinação, ela vai promover a recombinação do material genético pelo crossing over, mas não é desencadeado pela radiação, tá? E outra, a recombinação ela não visa produzir, podendo desencadear mutações, vários tipos de câncer em ser humano, né? A recombinação ela vai causar uma mistura de variedades, né? Ela vai produzir uma variabilidade genética, não quer dizer que isso vai gerar mutações, tá bom? Síntese proteica que corresponde à produção excessiva de proteínas
pelo DNA recombinante. Primeiro que não tem um DNA recombinante aqui. DNA recombinante está lá na parte de biotecnologia, quando você coloca o gene de uma espécie em outra. Tá? E segundo que síntese proteica não é desencadeada pela radiação solar, é um evento normal, natural e necessário, tá? Que vai ter a produção de proteínas pela tradução do RNA mensageiro nos ribossomos do citoplasma ou até mesmo nos ribossomos associados ao retículo endoplasmático rugoso. Então essa aqui também está descartada. Deleções, letra E, deleções que correspondem à perda de partes do material genético podem desencadear câncer de mama. Sim, deleções elas ocorrem, perda de parte do material genético de alguns cromossomos, né? São mutações estruturais, porém não necessariamente elas vão ser desencadeadas pela radiação e não necessariamente isso vai ser uma causa de câncer de mama, tá? Então vou descartar aqui e vou marcar a alternativa correta como a letra A. Como eu havia dito com vocês, né, vou fazer dessa forma, eu vou resolver a questão e fazer uma revisão sobre o assunto para aproveitar bastante o nosso tempo, tá? Então, o que eu posso lembrar de mutações? As mutações podem ser cromossômicas ou mutações gênicas, tá? As mutações cromossômicas podem ser do tipo numéricas e também do tipo estrutural, tá? A do tipo numérica, eu vou ter a euploidia e a aneuploidia. Do tipo euploidia é quando ocorre uma alteração completa no genoma, ou seja, um indivíduo é 2N. Agora, se ele sofreu uma euploidia, ele pode se transformar no indivíduo N. Ou então, sofrendo uma euploidia, ele pode se transformar no indivíduo 4N. Na espécie humana não existe exemplos de euploidia viáveis. Tá? Qualquer euploidia que aconteça, vamos imaginar 2 espermatozoides fecundando um óvulo, nós teríamos uma triploidia, um embrião triploide, o que não seria viável. Mas nós temos exemplos aqui, né, de zangões, o macho da abelha que é haploide, enquanto que a fêmea é diploide, e nós temos algumas espécies de sapos, de anfíbios, né, principalmente na América do Norte, que são 4N. 4N é um tipo de euploidia, ele é derivado de uma mutação, de uma espécie 2N e acabou se transformando em 4N, tá? Então não é uma coisa muito comum, isso não acontece em seres humanos, mas é um tipo de euploidia. Já em aneuploidia, nós temos a monossomia, a trissomia e a polissomia. A monossomia é o que? 2N menos 1. O que é o 2N menos 1? 46 cromossomos menos 1. Um indivíduo com 45 cromossomos, está faltando um cromossomo. O tipo mais comum de monossomia é a síndrome de Turner. Tá? A síndrome de Turner, que afeta mulheres, é o X0, é um tipo de monossomia. Já a trissomia é o 2N mais 1, ou seja, 46 cromossomos mais 1, totalizando 47. Dentro de trissomias, nós podemos ter a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, a síndrome de Klinefelter, que é a trissomia, né, do cromossomo sexual, XXY. Temos a síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18, a síndrome de Patot, ou de Patal, que é a trissomia do 13, tá? Essas são as principais. Ainda você tem do triplo X, do duplo Y, que são outras trissomias sexuais, tá? E tem também polissomia, que é quando você, ao invés de ter trissomia, ter 3 cromossomos que deveriam ser um par, você tem 4, você tem 5, tá? Pode ser uma trissomia, uma polissomia do Klinefelter. Você tem aqui um exemplo, XXXY. Esse é um Klinefelter com 2 cromossomos X a mais. Então ele vai ter 48 cromossomos ao invés de 46, que seria o normal, tá? Já as mutações estruturais nós temos do tipo não muda o número de cromossomos, continua com 46. Nós temos a deleção, nós temos a duplicação, a inversão, que pode ser pericêntrica ou paracêntrica, e a translocação. A deleção e a duplicação, normalmente elas andam juntos, tipo aqui, ó, nesse cromossomo que nós estamos vendo daqui. Nós temos Azão, Bzão, Czão no cromossomo da esquerda, Azão, Bzão, Czão no cromossomo da direita. Aí houve o quê? Uma deleção, tá, do gene A do cromossomo da direita. Só que ao mesmo tempo ele não desapareceu simplesmente, ele passou para o cromossomo da esquerda. Então houve uma duplicação do gene A no cromossomo da esquerda e uma deleção do gene A no cromossomo da direita. Tá? Normalmente essa anomalia não afeta o indivíduo que o porta, porque ele não perdeu o gene A, não houve uma deleção total, houve simplesmente uma deleção com uma duplicação. Se ele perdesse realmente, se esse gene A desaparecesse, aí sim ele poderia ter problemas. Mas aqui o grande problema geralmente é quando haverá a formação de gametas,
tá? Porque o pareamento não se dará da maneira correta e os gametas poderão ser formados faltando cromossomos ou sobrando cromossomos nesse caso, tá? Inversão é quando a gente vai inverter a sequência, então em vez de A, B, C, D, você vai ter, por exemplo, B, C, A, D, você teve uma inversão ali, tá? E quando essa inversão ela envolve o centrômero, ela é pericêntrica. Quando ela ocorre fora do centrômero, ela pode ser chamada de paracêntrica, tá? E tem também a translocação. A translocação é quando você tem um cromossomo do par se translocando e grudando, fundindo-se a outro cromossomo que não seja o seu homólogo, né? Porque se acontecer essa troca de material genético entre os homólogos se chama-se crossing over, não translocação. O tipo de translocação mais comum na espécie humana é a translocação do cromossomo 21 com o cromossomo 14, tá? Isso muitas vezes gera uma síndrome de Down, porque o indivíduo que tem síndrome de Down, nós vimos que ele é uma trissomia do 21. Só que às vezes, quando esse exame vai ser feito, ele não tem 47 cromossomos, ele não tem 3,21, não é identificável no exame. Mas quando se olha com mais detalhes, esse terceiro 21 está translocado com o 14. Então o indivíduo tem 46 cromossomos, mas ele é Down, porque o cromossomo a mais que ele teria, que seria o 21, está localizado fundido-se ao 14 dessa forma aqui. Tá? Então essas são as formas de mutações estruturais dos cromossomos. Aí nós partimos para as mutações gênicas, que são aquelas que não alteram o número de cromossomos nem um tipo de estrutura. Ela altera simplesmente o DNA, altera os genes. Então nós temos de 3 tipos também: substituição, adição ou perda de base nitrogenada. Dessas aqui, gente, a menos grave é a de substituição, porque ela simplesmente substitui uma base pela outra, como esse exemplo aqui. A TC, que seria o códon normal inicial, vira ATG. Então, eu tive a substituição do C pelo G. Eu substituí aquele códon. Muitas vezes, essa substituição ela pode ser silenciosa, porque o código genético ele é degenerado, ou seja, o mesmo aminoácido que significava ou que era significado por ATC, ele continua sendo significado por ATG. Tá? Então, não houve mudança do sentido do códon, então não houve mutação, mutação houve, não houve uma mutação com significado, ela teve uma mutação chamada de silenciosa. Quando eu faço uma adição ou uma deleção, uma perda, é muito mais grave, porque a adição significa que você está adicionando uma base naquela trinca, ou seja, eu vou alterar todo o DNA a partir do ponto de mutação. Na substituição, eu só altero o códon que foi mutado. Então, se aquele DNA tiver 30 códons, eu alterei eu substituí uma base, eu vou alterar um códon de 30. Agora, se eu adicionei uma letra no códon, eu transformei aquela trinca em quádruple, né? um quarteto. E eu vou alterar todos os códons do ponto adiante da mutação. Então isso é muito grave, geralmente geram mutações deletérias. Tá? Então eu coloquei aqui ainda mutação silenciosa, que o código genético é degenerado, mutação vantajosa e mutações deletérias, tá? Que podem causar doenças nesse caso. Tá bom? Voltando aqui. Então essa foi a primeira questão da UFMS 2018, a questão 16, que falava sobre mutações, e aproveitamos para fazer uma pequena revisão sobre o assunto, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho, gente, sobre a questão 17, vamos lá? A questão 17 é essa aqui, ó. Em relação à doença conhecida como AIDS, causada pelo vírus HIV, é correto afirmar que... Então vou fazer da mesma forma que eu fiz a questão 16, né? Vamos analisar a questão e depois eu faço uma revisão sobre o assunto, tá bom? O vírus HIV pode ser transmitido por relações sexuais sem uso de preservativo, ok? Contato com suor, lágrima e outras secreções do corpo. Aqui temos um grande mito, né? Uma grande mentira, que fique bem claro. Suor, lágrimas não transmite o vírus, tá, gente? O vírus está localizado no sangue, nas secreções sexuais e transmissão vertical, tá bom? Existia um preconceito muito grande com as pessoas que eram portadoras do vírus HIV lá na década de 80, década de 90, porque não sabia muito como é que funcionava o ciclo de vida do vírus, nem como que ele iria se comportar.
tá? Então essa questão da transmissão por suor, por lágrimas, era uma coisa muito comum acreditar-se, tanto que na época, principalmente quando o jogador Magic Johnson, né, que foi um dos astros da NBA na década de 80 e 90, ele foi detectado com HIV. Muitos jogadores se recusaram a jogar com ele. Ele estava liberado pela equipe médica para jogar, podia ter sua vida normal, ele só tinha que tomar os cuidados necessários, né, para não transmitir para outras pessoas. Mas os jogadores muitas vezes se recusavam a entrar em quadra, porque acreditavam que o toque na pele, se ele tivesse suado, encostasse durante o jogo, que é inevitável no esporte de contato, né, poderia fazer transmissão do vírus, o que não é verdade, tá? Então essa aqui a gente já descarta logo de cara. Suor e lágrimas não são fontes de transmissão do vírus, tá? Letra B. Durante a gestação, a mãe diagnosticada como soro positivo para HIV não pode fazer uso de medicamentos retrovirais, pois estes podem causar malformações no embrião ou feto. Isso é errado, tá, gente? Ó, é muito adequado, muito aconselhável que a mãe grávida, portadora de HIV, faça o tratamento durante a gestação, porque isso vai diminuir muito a chance do bebê nascer com o vírus. O medicamento antirretroviral ele é feito específico para o vírus. Ele vai atacar ali a transcriptase reversa, a integrase, a protease. São as proteínas, são as enzimas exclusivas do vírus, para evitar que ele se reproduza ou com que ele faça ele diminua a carga viral no corpo da mãe. Isso vai ajudar com que ela não transmita via placentária ou diminua muito essa carga. Então existem muitas chances da criança nascer sem o vírus, desde que a mãe faça o tratamento correto. Tá? Então, ser mulher grávida com HIV não é uma sentença que a criança vai ter o HIV ao nascer, desde que ela faça o tratamento adequado, tá bom? Nos próximos anos teremos vacina anti-HIV com alta eficácia, tendo em vista que o vírus apresenta uma pequena taxa de mutação. O vírus foi descoberto na década de 80, né, 1980, nós já temos aí mais de 30 anos, quase 40 anos da descoberta do vírus e até hoje não se fez uma vacina. Então, como é que eu vou afirmar que nos próximos anos eu terei uma vacina contra o HIV de alta eficácia? Porque o vírus tem baixa taxa de mutação, acho que ela é bem discrepante, principalmente quando ele fala isso. Tá? Se a gente conseguisse, se ele não fosse tão mutante assim, seria muito mais fácil conseguir uma vacina, tá bom? Então não tem como afirmar isso aí. Então está completamente errada. Usualmente o HIV não apresenta sintomas de sua presença logo que se instala no organismo, podendo permanecer assintomático por até 10 anos, período durante o qual não ocorre transmissão do vírus. Olha só um outro erro crasso aqui, tá? Primeiro, gente, o HIV, quando ele entra no corpo, ele sim pode gerar sintomas. Ele pode gerar um sintoma como uma gripe, uma infecção. O seu sistema imune está reagindo contra o vírus, tá? Então ele vai, por exemplo, poder gerar febre, mal-estar, né? Dor de cabeça, diarreia, como se você estivesse reagindo a uma virose, tá bom? E depois realmente ele fica latente, ele entra ali, né, muitas vezes nas células, ele pode se esconder ali em linfonodos e ficar durante muitos anos latente, sem se manifestar. A pessoa fala, mas como que essa pessoa está com AIDS, se ela aparentemente é normal, se ela tem uma vida normal, ela não tem perda de peso, não tá doente, como que falam que ela tá com AIDS, né? Mas nesse caso ela não tá com AIDS ainda, ela tá com HIV, ok? E esse HIV está latente, ele está escondido ali, esperando o momento certo para se manifestar. E depois, sim, a AIDS pode ou não se manifestar, tá bom? Tem gente que tem o HIV e não manifesta a doença, tá? E mesmo assim, durante esse período de latência, ele pode ser transmitido, então isso com certeza tem que tomar muito cuidado. Bom, só restou a alternativa E, né? Creio eu que ela esteja correta. Vamos lá. Essa síndrome se caracteriza por um conjunto de infecções oportunistas que surgem devido à queda de imunidade, ocasionada principalmente pela redução do número de linfócitos T auxiliares, os famosos T4, ou T4, que são destruídos pelo HIV, tá? Então essa aqui está corretíssima, ok? Vou falar um pouquinho mais sobre ela agora nesse resumo. Então, HIV, eu tenho que lembrar que ele é um vírus da imunodeficiência humana e que a doença é a AIDS ou SIDA,
que é a Síndrome da Imunodeficiência Humana, que é a sigla em espanhol ou em português, né? Nós acostumamos utilizar a sigla em inglês, ok? Então, para você ter a AIDS, você precisa ter o HIV. Não quer dizer que o cara tendo HIV, ele vai obrigatoriamente manifestar a AIDS, tá? Como eu disse, tem casos de pessoas com HIV que não manifestam a AIDS. Mas se a pessoa tiver efetivamente com AIDS, é óbvio que ela tem que ter o HIV. O HIV é um retrovírus, então quer dizer que ele tem RNA viral, mas ele vai produzir o seu DNA viral dentro da célula hospedeira, tá? Através da enzima transcriptase reversa, que vai fazer a transcrição ao contrário, através das enzimas integrase, que vai integrar o DNA, o RNA no DNA viral, no caso, ao DNA da célula hospedeira, e as proteases, que são enzimas que vão ajudar na construção do quebra-cabeça viral, tá? Na montagem do vírus em si, tá bom? Além disso, o vírus ele age infectando os linfócitos T4, que são os principais linfócitos que vão organizar o sistema imunológico ali. É como se eles fossem os comandantes do sistema imunológico, eles recebem a mensagem dos invasores, chamada apresentação de antígeno, através dos macrófagos, tá? E aí eles apresentam esses antígenos e comunicam os linfócitos B, que vão produzir os plasmócitos, vai produzir os anticorpos como um todo, tá? E conforme ele vai atacando e vai destruindo os linfócitos T4, ele acaba debilitando o sistema imunológico. E aí vem as infecções oportunistas, que foi o que falou ali na questão, tá? Na alternativa correta. E a transmissão se dá pelo contato sexual, seja ele sexo anal, sexo oral, sexo vaginal, contato sexual, tá? É claro que o sexo com penetração, né, vaginal e anal tem um contato muito maior e pode provocar microlesões, né? Por isso que a chance de transmissão de HIV por sexo anal e vaginal é muito maior que sexo oral, mas existe sim a possibilidade de sexo oral transmitir o HIV, tá bom? Transfusões de sangue, que são menos comuns hoje, porque a transfusão de sangue ela é muito mais controlada hoje do que no passado. Mesma coisa para transplante de órgãos, tá? Mas se uma pessoa estiver infectada e transplantar um órgão, sim, ela pode transmitir para o receptor, tá? Uso compartilhado de seringas, que são, sem sombra de dúvidas, né? O contato sexual e o uso compartilhado de seringas, as duas formas mais comuns de transmissão do HIV, tá? A transmissão vertical, que aí vem da mãe para o bebê, que pode ser pela placenta durante a gestação, pode ser através do parto, por pequenas hemorragias, e pode ser também pela amamentação. Então a mulher que passou a gravidez inteira tomando retroviral para que evite com que o seu filho nasça com HIV, ela não vai poder amamentar a criança, porque senão pode haver essa passagem, tá, do vírus através da amamentação. Tudo bem, gente? Então essa foi a questão 17 da prova do UFMS, que falou sobre HIV, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa pequena revisão sobre o assunto. Agora vamos falar da questão 18, vamos lá? Questão 18 é uma questão de membrana plasmática. Então veja só, membrana plasmática é um componente essencial que constitui as células, desempenha importantes funções como revestimento e proteção, sendo barreira e auxiliando na sinalização de células celular ao dar suporte físico para a interação entre diversas moléculas que nela se encontram, como hormônios, neurotransmissores, fatores de crescimento, provenientes do meio extracelular, além de participar de processos de endocitose e exocitose. Ao longo da história, diversos modelos foram criados para apresentar a sua estrutura e composição química. Em 1972, Singer e Nicholson propuseram o modelo de membrana celular, o qual se tornou o modelo mais aceito até os dias de hoje, que é o chamado mosaico fluido, tá bom? E aí você tem o esqueminha da membrana plasmática, né? E aí ele vai fazer as perguntas. Só lembrando aqui rapidinho, nós temos os 4 principais componentes celulares que você não deve esquecer. Nós temos a membrana plasmática, os ribossomos, o hialoplasma e também o material genético. São os componentes obrigatórios de todas as células, tá? A membrana plasmática ela tem a mesma composição em todas as células, seja ela uma bactéria ou uma célula humana. Nós temos uma bicamada de fosfolipídio associadas a proteínas que se movimentam ali naquela bicamada. Talvez a diferença
que aconteça ali, seja no colesterol, que nem todos os seres vivos têm colesterol, mas tem moléculas similares a ela, tá? E também no glicocálix, que células com parede celular não apresentam glicocálix, ou glicocálix, tá? Restrito ali às células animais, tá bom? Então vamos ver aqui as alternativas dessa questão. A membrana plasmática ela tem uma estrutura impermeável. Então, gente, olha que falar que ela tem estrutura impermeável, de cara, eu já retiro isso. Por quê? A membrana plasmática ela tem a permeabilidade seletiva. Deixa eu mostrar para vocês aqui o meu esquema que eu fiz antes. Ó. Então, essa aqui é a estrutura da membrana plasmática. É uma bicamada de fosfolipídios. Lembrando que o fosfolipídio tem a cabeça do fosfato, que é polar, e tem as caudas lipídicas, que são apolares, tá? Além disso, elas têm as proteínas, que podem ser proteínas integrais, quando elas estão penetrando na membrana, ou periféricas. Então, essas duas aqui, ó, essa e essa, são proteínas integrais, e essas duas são proteínas periféricas. Algumas proteínas atravessam a membrana, como essa, que é uma proteína transmembrana, que muitas vezes podem funcionar como poros de transporte de substâncias. Dá para ver aqui ainda o glicocálix, são essas arvorezinhas que ficam na superfície da célula, por superfície externa, por reconhecimento celular, tá? E o colesterol, que fica aqui no meio para manter a integridade da membrana, que é impedir com que os fosfolipídios se movimentem demais e a membrana se rompa. Se o glicocálix estiver ligado a um fosfolipídio, ele é um glicolipídio. Se ele estiver ligado a uma proteína, ele é uma glicoproteína, tá? Então, basicamente, a composição da membrana plasmática é importante que você lembre, e lembre também de duas coisas. A permeabilidade seletiva, que é uma propriedade que a membrana permite a passagem de determinadas moléculas, tá? Em alguns momentos, em outros não. Então, pode ser que em determinado momento ela seja permeável ao sódio, em outros momentos não, tá bom? Qual que é a diferença de impermeável? Ela não é permeável, nunca. Ou de semipermeável, ela é permeável ao sódio, mas não é permeável à água. Então ela é semipermeável. Agora a permeabilidade seletiva, ela consegue fazer essa seleção, tá, de acordo com as necessidades. E mosaico fluido é essa estrutura aqui, é um mosaico, é uma mistura de componentes. Você tem fosfolipídios, proteínas, glicocálix, colesterol, e fluido porque eles se movimentam, as proteínas têm movimento ativo dentro dessa estrutura, tá? Então vou voltar lá para a alternativa para a gente conferir. Então a primeira está errada porque fala que é impermeável. Então vou evitar a fadiga e vou conferir as outras. Letra B, permeabilidade seletiva. Ok, vou deixar assim aberto, tá bom? É uma estrutura impermeável na letra C, eu vou riscar a letra C também. Letra D, é uma estrutura com permeabilidade seletiva. Opa, permeabilidade seletiva de novo, letra D. E a letra E, estrutura com permeabilidade pouco seletiva. Nem existe esse termo, então eu vou descartar. Então, fazendo a leitura das primeiras frases ali, das alternativas, eu já eliminei a letra A, a letra C e a letra E. Fiquei só com a B e com a D, tá bom? Então, vou analisar agora o resto da questão. Letra B, a permeabilidade seletiva, distribuição aleatória de proteínas ao longo da sua extensão, os contatos moleculares quase permanentes que permitem o reconhecimento e adesão entre si, e com componentes da matriz extracelular sendo compostos por uma bicamada majoritariamente de fosfolipídios, além de colesterol, glicolipídios, proteínas e glicídios. Essa aqui está bem redondinha, está bem certinha, é bem provável que ela seja correta. Vamos ver o que eu acho de erro na letra D para descartá-la. A estrutura com permeabilidade seletiva possui uma distribuição específica de proteínas ao longo da sua extensão. Ó, já começou errado. Uma distribuição específica quer dizer então que ela não muda de lugar, ela está especificamente ali naquele local. Tá? Isso contraria o mosaico fluido. Sem contatos moleculares permanentes que permitem um baixo reconhecimento e adesão. Ora, e o glicocálix, né, que é responsável por essa identificação da célula? Então isso aqui já passa a ficar um pouco mais estranho, tá bom? É composta por uma única camada majoritariamente de fosfolipídios. Aí já arregaça, né? Já arranca completamente qualquer possibilidade de estar correta quando ele fala que é uma única camada de fosfolipídios ali. Tá bom, gente? Então, nesse caso,
Então, nesse caso, a questão número 18, ela é a letra B de bola, que falava de permeabilidade seletiva, tá? E aí eu fiz essa revisão de membrana para vocês, tá bom? Agora vamos para a questão 19. A questão 19 fala um pouquinho sobre fósseis, né? É um assunto que não é tão comum na biologia assim, tá bom? É um assunto um pouco que cai pouco, de pouca recorrência mesmo, tá bom? Mas vamos analisar com calma e com atenção, que muitas vezes o próprio exercício, o nosso raciocínio, faz com que a gente consiga identificar. Várias linhagens de seres vivos surgiram e desapareceram durante a história na vida da Terra, em poucas linhagens perdurando até os dias de hoje. O registro fóssil o registro fóssil serve de ferramenta para biólogos e paleontólogos identificarem quando e, às vezes, como esses eventos aconteceram. Pesquisadores utilizam características morfológicas dos fósseis para identificá-los como sendo pertencentes a uma determinada linhagem. O processo evolutivo, como conhecemos, possui taxas de transformação que operam em velocidades diferentes. Normalmente, a taxa de mudanças no genoma ocorre numa velocidade superior, às vezes, à de mudanças nos padrões fisiológicos, ou morfológicos ou comportamentais. Isso significa que transformações genéticas ocorrerão antes das demais. Um biólogo evolutivo ou sistemata deve levar essas taxas em consideração quando for realizar uma análise para calcular o tempo de origem de uma linhagem. Para calcular o tempo de origem, o pesquisador utiliza um modelo matemático para predizer como o genoma evoluiu associado a uma calibração baseada nas idades dos fósseis na linhagem de interesse. A calibração serve para restringir o modelo matemático de forma a fazer com que os cálculos não gerem resultados surreais. Com base nessas informações, analise a alternativa correta. Então, basicamente o que ele quis dizer, gente? Quando eu identifico um fóssil e ele tem uma característica física, fisiológica, que eu consigo identificar no fóssil, essa característica ela pode demorar mais para que as mudanças aconteçam do que as características genéticas. Tá? Então pode ser que este fóssil já pertença, já seja diferente geneticamente, tá? Da linhagem que ele era comum à época, mas os fósseis ainda são iguais, ok? Então, quando eu acho um fóssil de uma espécie, a origem daquele fóssil é anterior a ela. Tá? Não tem como eu falar que a origem da espécie, a diversificação dela foi exatamente naquele momento da descoberta do fóssil, naquela idade. É muito provável que ela tenha sido antes, porque a diversificação ela começa genética, tá? E depois ela reflete a diversificação fisiológica. Então, a idade do fóssil, letra A, vejam só, a idade do fóssil mais jovem é necessariamente a mesma da idade de origem da linhagem. O mais jovem é o mais recente descoberto na linhagem, não o mais antigo, tá? Então não, o mais jovem ainda, pior ainda, tá? Os fósseis mais antigos é necessariamente anterior à idade da origem. Como é que eu vou ter um fóssil anterior à idade da origem? Se a idade da origem é a idade do surgimento da espécie, eu não posso ter um fóssil anterior àquilo, tá? O fóssil mais antigo tem a mesma idade da origem da linhagem? Geralmente é isso que eles querem que você pense. Opa, tem um fóssil lá, qual que é a idade do primeiro ser humano? Ardipithecus ramidus, né? Surgiu na África milhões de anos atrás. Não, mas espera aí, se eu achei um fóssil mais antigo do mundo, de um ancestral humano, quer dizer que a origem da linhagem é antes dele, tá? Por isso que a gente vai escolher aqui a letra D de dado. A origem da linhagem é necessariamente mais antiga do que o fóssil mais antigo, tá? Porque o fóssil mais antigo tem uma datação, que é feita através de carbono 14 e tal, tá? Mas assim, a origem da linhagem ela vai ser sempre anterior ao fóssil mais antigo, mais ou menos como nós vemos aqui. Isso aqui é um pequeno cladograma, uma simbologia, né, de espécie A, B, C, D e E, tá? Vamos imaginar que eu encontrei o fóssil mais antigo aqui, antes da diversificação da espécie A.
Se eu encontrei o fóssil mais antigo aqui, a origem da linhagem ela sempre vai ser mais antiga do que o fóssil mais antigo. Então ela tem que ser antes desse encontro, dessa prova física da existência dessa linhagem evolutiva que foi o fóssil, tá bom? Então essa foi a questão 19 que falava sobre fósseis, né? O fóssil mais antigo, a origem da linhagem é antes do fóssil mais antigo, tá bom? Como eu disse para vocês, essa questão sobre fósseis é uma coisa que não cai muito, ela é pouco recorrente, mas a UFMS escolheu, né, para que fosse ali uma das componentes das suas questões, tá bom? Vamos falar agora da questão 20, que é a última questão da prova. A seleção artificial é um processo de evolução guiado pela espécie humana. Indivíduos de outras espécies são submetidos a cruzamentos previamente definidos, a fim de produzir variações de interesse. Muitas vezes, ao cruzar indivíduos de parentesco próximo para intensificar e aumentar a probabilidade de obter essas características num processo conhecido como endogamia, tá? Geram-se como produtos as diversas raças de animais e plantas domésticas que permitem o avanço das primeiras civilizações humanas, que permitiram, né, o avanço das primeiras civilizações humanas. Considerando as consequências do processo de seleção artificial e comparando com a seleção natural, assinale a alternativa correta. Bom, rapidinho aqui, gente. Seleção natural é que o ambiente seleciona, né? A seleção natural ela é feita pela sobrevivência dos mais aptos, pela taxa de reprodução diferencial desses indivíduos que vão sobrevivendo e se multiplicando com o passar do tempo. Tá? A seleção natural é um fator que vai escolher a sobrevivência deles através das dificuldades, né, das barreiras colocadas pela natureza, pelo ambiente na sobrevivência, tá bom? Sobre predadores, competição, doenças, tudo que pode ser dificuldade que essa espécie tem que superar. Isso demora muito tempo, né? Uma seleção natural para que ela ocorra aleatoriamente e selecionando os indivíduos mais aptos e a reprodução no ambiente natural ela é muito demorada. Já a seleção artificial não, ela é acelerada. Então o homem escolhe as características de interesse dele, tá? E aí ele vai forçando a reprodução desses animais para que essas características sejam passadas para os descendentes e você cria linhagens favoráveis ao interesse humano. Ela é muito mais rápida, ela é muito mais acelerada. Como disse o exercício, muitas vezes endogamia, indivíduos da mesma família são cruzados para que acelere o processo, o que pode trazer muitos problemas, né, de má formação, porque genes recessivos tem maior chance de se encontrar dentro de uma mesma família. Não quer dizer que vai acontecer, tá? Se essa endogamia acontecer uma vez, se houver um cruzamento de indivíduos da mesma família uma vez, talvez não aconteça nada, mas se você tem isso como comum, a chance de aumentar essas anomalias é maior, tá bom? Então vamos lá. A seleção artificial cria organismos tão saudáveis e adaptados ao meio selvagem quanto a seleção natural. Obviamente que não. Tão saudáveis, acabamos de falar isso, né? Você pode ter problemas pela endogamia, você pode ter problemas por má formação, por exagero. O bulldog é um exemplo, gente. Aquele cachorro com a cara achatada, que é uma das características dele, tem aquela cara achatada, isso faz com que ele ronque, com que ele tenha dificuldade de respiração. Não é uma coisa normal. Um cachorro desse na natureza não conseguiria correr de um predador, por exemplo, tá? A seleção artificial cria superbactérias resistentes a antibióticos in vitro, ou in vivo, melhor dizendo. Ou seja, isso é uma seleção natural. Você está usando antibiótico para tentar acabar com a bactéria, para tentar acabar com uma infecção, mas de alguma forma você não está escolhendo, eu vou dar um antibiótico para aquela pessoa para ela ter superbactéria. Obviamente isso é um efeito colateral do antibiótico, tá? Então isso é uma seleção uma seleção natural, não é artificial. Seleção artificial é quando você seleciona características úteis para o ser humano, tá? Proles gerados por endogamia são necessariamente geneticamente idênticas? Não, não são. Se você cruzar, por exemplo, um irmão com uma irmã, um filho com uma mãe, um primo com uma prima, tá? Tô falando isso de animais, tá bom, gente? Não se espantem, ok? Não quer dizer que eles serão idênticos, porque todos têm crossing over e vão formar suas variabilidades. A questão é que será uma variabilidade menor do que indivíduos que não fazem parte da mesma família, tá? A seleção artificial é um processo evolutivamente
lento, pelo contrário, né? Ela é muito rápida, é muito acelerada. Então, em questões de algumas décadas ou séculos, o ser humano cria uma diversidade de cães, né? Que talvez não levaria milhões de anos para que a seleção natural realmente criasse isso, tá bom? Então, não. E sobrou a letra E. Devido à endogamia, é comum indivíduos de raças de animais domésticos apresentarem problemas de saúde por causas genéticas. Foi o que eu acabei de dizer, um exemplo do bulldog, né? Quando você vai cruzando essas raças para acentuar certas características, pode chegar um momento que isso se torne extremo e crie dificuldades para a sobrevivência do animal, tá? Aquele cãozinho Basset, que é um compridinho, parece um salsichinha também, né? Ele pode ter problema ali na forma, na sua anatomia, que não é uma coisa assim tão agradável aos olhos, né? Agradável aos olhos até que é, mas assim, pro cachorrinho talvez não deve, né, deve ser tão legal, aquelas perninhas curtas, aquele corpo grande, tá? Enfim, vamos pensar nisso. Tá bom, gente? Então aqui chegamos ao fim da nossa aula de resolução do FMS 2018. Espero que vocês tenham gostado disso, tá? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Curta lá, dá um like aí nesse vídeo para ajudar na distribuição pelo YouTube, ative o seu sininho de notificações aqui. E se você quiser, comenta embaixo qual a próxima prova que você quer que eu escreva, né, que eu resolva para vocês, tá bom? Muito obrigado por assistirem esse vídeo, um grande abraço e até a próxima.